E se eu te falar que tudo aquilo que você está buscando, como por exemplo fama, dinheiro, sucesso, o corpo perfeito, não é realmente o que você quer? Eu demorei mais de 30 anos para entender o que eu vou te contar agora através da minha experiência. A gente é ensinado desde muito pequeno que eu vou ser feliz quando eu me formar. Eu vou ser feliz quando eu conquistar o emprego dos sonhos. Não, com aquela casa eu vou ser feliz. Melhor, com um casamento. Pode melhorar ainda mais com os filhos. Eu sou a Lu e eu vou te contar o que eu aprendi ao longo desses 39 anos. Seja bem-vindo ao meu canal. A primeira coisa que eu queria falar aqui pra vocês é que tudo aquilo que a gente administra mal, a gente acaba perdendo, uma hora ou outra. Então, seja em amizades, relacionamentos, finanças, patrimônios que a gente construiu, se a gente não aprende a administrar, e eu sei que na sociedade na qual a gente vive, a gente não é educado para isso, para administrar, para aprender realmente a cuidar daquilo que é nosso. Então, por isso, é cada vez mais importante a gente aprender desde cedo a administrar aquilo que a gente conquista, né? E aquilo também que a gente sonha, que a gente almeja alcançar. Para que lá na frente a gente possa realmente desfrutar, né? Desses frutos, né? Dessa colheita, para que a gente não possa perdê-los. Uma outra coisa, o segundo ponto, que eu particularmente demorei muito tempo para entender, é que você não muda quem não quer ser mudado. Eu sei que pode parecer pesado e para mim por muito tempo foi muito doloroso eu tá vendo certas situações, às vezes familiares ou então de amigos muito próximos ou até mesmo em relacionamento na qual era muito escancarado uma situação e estava muito óbvio, mas o que não estava óbvio era na minha cabeça que não adianta o argumento que eu use, as provas que eu tenha, que se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. E a partir desse insight, dessa sensibilidade que eu acabei tendo ali, né, de realmente observar, eu entendi que o melhor era inspirar pessoas. Então, se você acaba se tornando um exemplo, você pode acabar gradativamente, mesmo que num período mais longo, né, num processo mais demorado, você possa sim fazer a mudança na vida dessas pessoas. Quando que, se você ficasse ali falando, mas você tem que mudar isso, mas você tem que mudar aquilo, eu acho hoje em dia muito mais inteligente você servir de exemplo. E aí sim, a pessoa às vezes observando você e vendo os frutos que você está colhendo ali, ela possa parar e pensar. Mas também é uma coisa que depende muito do outro e não de você. Então isso mudou muito na minha vida. Agora o terceiro ponto que eu queria comentar com vocês é: todos nós temos um talento. E às vezes pode passar muito despercebido. Por exemplo, o fato de você ouvir, principalmente hoje em dia, é uma coisa muito escassa, sabe? Então você ter essa habilidade de ouvir as pessoas. E quando eu falo em ouvir, não é aceitar tudo o que falam pra você. A gente precisa também ter um filtro, né? Então, isso é uma outra habilidade, ter filtro, né? Naquilo que as pessoas falam pra gente. Então, às vezes a gente tem um talento que está muito oculto ou que era da nossa infância e a gente, às vezes, muitas vezes por vergonha de uma sociedade hoje onde compara tantas situações, né? A gente não quer demonstrar porque acha, nossa, eu tinha esse talento, mas hoje em dia na sociedade isso pode parecer infantil, como, sei lá, pintar, desenhar, fazer crochê.
habilidade de ouvir, como eu falei aqui pra vocês também. Então, às vezes a gente tá tão vivendo no automático que a gente não se dá conta, a gente não se auto-observa, não se autoanalisa. E isso é uma questão assim muito importante que eu vejo hoje em dia. Agora, o quarto ponto que eu queria comentar com vocês é: não perca seu tempo. Nossa, eu era uma pessoa que eu perdia muito meu tempo me explicando em situações na onde não é nem o fato de você estar errado ou estar certa, mas coisas que às vezes não precisa de explicação, que a gente não vai mudar quem não quer ser mudado. Então, por mais que eu queira contar a minha verdade, contar um ocorrido, se a pessoa realmente ela não quiser acreditar, se ela não quiser dar ouvido a você, ela simplesmente não vai dar. E tempo é uma coisa muito valiosa, né? Então, hoje em dia eu não passo mais meu tempo me explicando em situações. Ah, mas por que que você não é mais assim? Tipo, sabe, que bom que eu não sou mais assim. Que bom que em determinadas áreas eu evoluí. Tenho muitas ainda para evoluir. Agora, o quinto ponto, que eu já comentei aqui, mas eu vou reforçar ele, é: aprenda a ouvir e filtrar o que você ouve. Como eu falei aqui, eu acho muito importante a gente aprender a ouvir, sabe? A nossa verdade não é uma verdade absoluta. É importante a gente ouvir outras opiniões, porque às vezes a gente está muito fechada ali no nosso problema, na nossa dificuldade, que a gente meio que fica cego. A gente não consegue ver a vida com outros olhos, sabe? Através de outras perspectivas. Igual tem uma frase que fala, eu não lembro agora de quem é, se eu lembrar vou colocar aqui na tela, só é possível ver a ilha quando você sai da ilha. Então, muitas vezes a gente precisa ouvir outras opiniões, né, de fora, para que a gente realmente consiga enxergar aquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Então, isso é muito importante e eu queria aqui linkar com outro ponto que eu comentei agora, que é: a gente precisa ter filtros. A gente precisa ter muito filtro, principalmente hoje em dia nas redes sociais, onde a gente vê muitas pessoas vendendo aquilo que elas não são, para que a gente não se sinta mal com a gente mesmo, sabe? Às vezes a gente fica assim: nossa, eu tenho, no meu caso, eu tenho 39 anos, eu não tenho uma casa própria, eu não tô no emprego dos meus sonhos, eu, sei lá, não construí coisas que eu pensava que eu ia construir com 18 anos. Mas chega a ser injusto, sabe? Porque ninguém percorreu o caminho que eu percorri. Eu não tive as oportunidades que outras pessoas tiveram. E isso aqui não é uma vitimização, mas é importante que a gente entenda que a nossa jornada é somente nossa e a gente não pode ficar nessa comparação louca de achar que você deveria ter o mesmo fruto, a mesma colheita que o seu amigo, o seu vizinho tem, sabe? Então, isso é um ponto assim que eu mesma eu tenho que me lembrar todos os dias, sabe? Não ficar me comparando, não comparar os meus resultados. O sexto ponto que eu queria falar aqui pra vocês é: todo mundo tem problemas, todo mundo tem desafio. A vida de ninguém é perfeita, né? E que bom que não é, porque é através dos desafios que a gente sai da nossa zona de conforto. Então, é só realmente quando a gente percebe que não é confortável você tá, sabe, sempre tendo as mesmas atitudes, sempre tendo o mesmo conceito sobre tudo. Essa vida perfeita que todo mundo hoje em dia nas redes sociais, eu acordo às 5 da manhã, tomo o meu café com calma. Meu amor, 5 da manhã tem gente no metrô, sabe? Já indo trabalhar, não sabendo nem se vai conseguir tomar café. Então, assim, a gente
tem que realmente viver com um pouco mais de calma, só que dentro da nossa realidade, entende? Então não tem como a gente ficar comparando nossos resultados, não tem como a gente ficar comparando os nossos problemas, a nossa vida com outras pessoas. A gente não sabe o que tá por trás daquilo tudo. Então esse é um tópico que acho que todo mundo deve lembrar todos os dias, porque se a gente não se recorda dele, a gente acaba esquecendo e continua no automático. 7º tópico, e algo mais ou menos que eu já citei aqui também, que é a autorresponsabilidade, ela muda tudo. Muitas vezes, com os desafios que a gente passa no nosso dia a dia, com as nossas próprias escolhas, a gente procura culpados, né? A gente tem a tendência de sempre estar procurando algum culpado, que não é a gente. Então, e não é sobre culpa, é sobre se responsabilizar pelas escolhas que a gente vai fazendo durante a nossa jornada, sabe? Tem um caminho mais curto, tem um caminho mais longo. Ambos vai ter coisas positivas e coisas negativas. A gente tem que olhar para eles como se fosse a câmera de uma lente mais aberta, para ter uma visão mais ampla da situação e se ver em 2 cenários, sabe? Se eu for por esse caminho, o que eu posso conseguir de bom ou de ruim? E o que eu for por esse caminho, o que eu posso conseguir de bom ou de ruim? E na verdade, não é nem de ruim, e sim de aprendizado. Eu acho que tem algumas palavras que a gente precisa mudar, e algumas delas eu mudei no meu vocabulário, que é problema, que aí hoje eu entendo como desafios, né? E ruim como aprendizados. Então, eu acredito muito nisso. E aí, ainda falando sobre a autorresponsabilidade, quando a gente realmente fala assim, não, eu fiz essa escolha e esse resultado aqui, ele é fruto da escolha que eu fiz. Parece que a gente vai ficando mais maduro, mais consciente daquilo que a gente realmente tem que fazer no nosso dia a dia. E essa questão de ter maturidade ou não, igual eu tô falando aqui da autorresponsabilidade, da gente parecer mais maduro, não tem nada a ver com idade, tá? Então, é isso. Outra coisa que eu aprendi, acho que é a 8ª, eu anotei aqui porque senão eu vou esquecer, porque são várias coisas. Então, a 8ª coisa que eu anotei é que nem todo mundo torce por você. Essa foi bem dolorida pra mim, sabe? Foi bem desafiadora e por muitas vezes eu ficava me perguntando por quê, sabe? E tem situações na nossa vida que elas simplesmente não têm resposta. A gente não precisa ficar procurando resposta em tudo, né? Então, quando eu tinha algum plano, como quando eu conquistava alguma coisa que era muito importante pra mim, ou até coisas bobas, sabe, do dia a dia, às vezes compartilhava com amigos mesmo, ou então em relacionamento, e sabe quando você sente que a pessoa, ok, tipo, ela tá feliz, mas não tanto. Então, é aquela velha frase clichê que, eu quero te ver feliz, mas não melhor que eu. Eu sei que isso pode parecer muito duro às vezes, mas muitas pessoas são assim. E tem pessoas que elas procuram estar ao nosso lado só realmente para saber como que a gente tá e para na primeira queda, no primeiro desafio que a gente passa, poder ir ficar rindo ou então, sei lá, falando pelas nossas costas também. Então, isso é uma coisa que eu aprendi e que eu entendi, sabe? Não precisa ter uma resposta. Eu entendi que nem todo mundo vai estar feliz pelas minhas conquistas. Esse é um tópico, eu acho que é o 9º tópico que eu escrevi aqui. E eu tenho ele até tatuado de tão importante que ele é pra mim. Eu aprendi isso
na época que eu fazia trilhas. Então, teve uma vez que eu fiz uma montanha, para quem conhece aí o Capim Amarelo, eu fiz essa trilha, né, de montanha, e aí eu entendi, eu fiz essa trilha, para quem conhece o Capim Amarelo, e aí eu aprendi que o importante não é o ponto de chegada, e sim a caminhada. Eu tenho aqui escrito cada instante é único, aproveite o caminho. Para eu me lembrar justamente de não esquecer o quão importante foi minha jornada até o meu objetivo, sabe? O quanto foi importante, às vezes, palavras de pessoas que eu nem conhecia, mas que me deram ânimo. O quanto foi importante, às vezes, olhar para alguém e me inspirar nela, sabe? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, quando a gente tá querendo comprar um carro, e aí a gente consegue, enfim, cada um com o seu jeito, comprar o carro. Passou uma semana, parece que, sabe, não tem mais sentido aquilo. Então, eu acho que a gente tem que muito lembrar o caminho que a gente percorre para conquistar os nossos objetivos, para aprender a valorizá-los mais. E aí entra naquele primeiro tópico também que eu mencionei aqui no início do vídeo, que fala que a gente precisa cuidar daquilo que é nosso, que a gente precisa administrar bem aquilo que é nosso, senão a gente acaba perdendo, né? Então, essa foi uma lição muito importante para mim. Mas a última agora, eu aprendi recentemente, necessariamente mais o ano passado, que eu vou falar que o trabalho é importante, mas não ao ponto de fazer você se perder de quem você é. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me dediquei muito ao trabalho, muito, muito, muito. E eu trabalhei em empresas por longos anos, 9 anos, 10 anos, 8 anos. E na última empresa onde eu trabalhei, eu me dediquei tanto, tanto, tanto. E para vocês terem noção, eu trabalhava até fora do meu horário de expediente. Qualquer pessoa que queria trocar comigo no feriado, eu trocava, porque eu queria estar trabalhando, eu queria ser produtiva. E quando eu fui mandada embora dessa empresa, eu fiquei, ué, mas quem sou eu agora? Sabe? Eu não consegui, gente, é bizarro, mas eu não conseguia descansar. Eu precisava estar ocupando aquele tempo porque eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia quem eu era fora do trabalho. Eu não sabia quem eu era sem estar fazendo aquelas mesmas coisas, de tanto que eu só vivi para aquele trabalho. Na verdade, para aqueles trabalhos. Eu demorei muito tempo para pegar e realmente processar tudo aquilo e entender que eu havia me perdido nesse caminho de 8 anos. Então, se eu posso falar algo para vocês, reflita sobre cada uma dessas coisas que eu citei aqui e veja se está acontecendo com você também. E se estiver acontecendo com você, veja o que pode ser mudado, o que você acha que pode ser mudado, que pode ser melhorado, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém também que possa se inspirar. E me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação dessa, se você quer compartilhar alguma outra situação também na qual eu não citei aqui, tá bom? E é isso, um grande beijo, tchau!